Olá, eu sou o professor Rogério Andrade, faço parte da equipe de Física do Colégio Cognitivo. E hoje eu quero bater um papo bacana com vocês sobre energia, sobre ondas, e eu intitulei essa aula como o calor e sua propagação. Calor e propagação tem a ver com energia, tem a ver com ondas? Vocês vão ver durante essa aula. Nós já tivemos uma aula com o professor Rafael Vieira, grande Rafa, e ele viu a parte de ondulatória. Ele mostrava que a onda ela era uma perturbação em um meio. Essa perturbação ela era transmitida ao longo desse meio, transportando energia, mas partes do meio não se propagavam. Lembra dessa aula? Foi a aula 1, vocês têm acesso a ela, está lá no YouTube, certo? Recuperem sempre que vocês precisarem. A aula 2 foi do meu amigo Ademar, ele falou sobre energia, e a gente vai conversar um pouco sobre essa energia. E por que eu escolhi calor e propagação? Tem a ver com ondas e energia? Tem mais do que a gente espera, tem mais do que a gente pensa a respeito desse assunto. Primeiro, o que é calor? Por que calor? Não é? A gente tem que entender que as questões do Enem, principalmente do Enem, mas em outros vestibulares também, ele vai tratar o sentido corriqueiro da palavra, né? Como a gente usa calor no nosso dia a dia, e como o meio científico trata a palavra calor. Né? Qual é a sensação calor e como é fisicamente o calor. Esse papo da gente hoje vai ser muito bacana, então não percam. Qual é o sentido corriqueiro? O que é que a gente pensa logo quando fala em calor? Em calor, normalmente a imagem que eu mais vejo é essa aí. É uma sensação térmica. É comum a gente ouvir alguém dizendo, olha, tô com calor, hoje tá um calor danado. Recife, né? Parece que esqueceram o Recife no forno e tá muito quente. Ou então em alguma região, eu viajei para um lugar mais do interior de Pernambuco e aí eu estava sentindo um friozinho, né? Tinha pouco calor. Será que calor é só uma sensação? No corriqueiro da gente, sim, a gente pode continuar falando assim no nosso dia a dia. Olha, eu falo desse jeito. Quando eu digo que está num ambiente quente, eu chego a dizer, olha, estou com calor, estou sentindo calor, porque eu não estou tratando de um meio científico. Mas na ciência, como nós vamos ver, a palavra calor é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Não é? É comum, sei lá, você estava num ambiente mais frio, foi lá em Triunfo, olha, um lugarzinho gostoso, na época do nosso inverno, porque não é tão inverno para a gente, né? Que aqui em Pernambuco o inverno não chega a esfriar tanto, mas você pegou lá uma temperatura agradável de uns 20 graus, 18 graus, e aí quando você estava na sala que pisou no piso, no ladrilho, sentiu aquele frio, aí correu logo para o tapete, e aí disse, o tapete está mais quentinho. Mas olha, os dois corpos estavam no mesmo ambiente, sujeito à mesma natureza, sujeito às mesmas condições. Por que um estaria com a temperatura diferente do outro? Então a gente não pode confundir a nossa sensação térmica com o que a gente chama de temperatura. E o mais comum do dia a dia é a gente confundir temperatura com calor. Para a gente, temperatura vai provocar esse calor, vai provocar esse fluxo de energia, como eu quero mostrar a vocês. O nosso corpo inteiro ele trabalha com sensores. Nós temos sensores nos olhos que nos mostram o que enxergar. Temos sensores no ouvido, temos sensores no paladar, no olfato, temos sensores na pele. Na pele nós temos os corpúsculos de Krause e Ruffini, que nos dão uma sensação térmica. E de repente, nosso corpo, nosso cérebro precisa ser alertado se você perde energia rápido ou não. Lembra que nós somos animais de sangue quente. Nosso corpo está lá perto de 37 graus Celsius. E a gente quer conservar em 37 graus Celsius. Então, se você começar a perder calor numa taxa muito alta, seu corpo tem que ser avisado. E essa sensação é chamada de frio. Olha aí, o corpúsculo de Krause lhe dá a sensação de frio quando você perde energia muito rápido para o meio. Saca quando você pega lá, está no solzão.
na praia, aí pegando, ei, que saudade da praia com solzão. E aí tá pegando lá aquele sol, tá sentindo o corpo quente, já tá suando um pouco e diz, vou mergulhar, vou aliviar. E dá um mergulho no mar quando sai e já sai com frio. Olha lá, quem manda essa informação para o seu cérebro? Então nossa pele é o grande regulador de temperatura. É quem manda essas informações dizendo, você está perdendo calor rápido, frio. Você está perdendo pouco calor. Ou então não está perdendo, está ganhando energia quente. Tá joia? Essa é a sensação que nós temos. Em biologia a gente vai falar frio e calor. Mas na física, o calor tem outro sentido. Calor em física é energia se movimentando. É energia em trânsito. Eu diria que é a energia que flui de um sistema para o outro. Ou de um corpo para o outro. Quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Olha que bacana. Para existir calor agora, esqueçam aquela ideia do corriqueiro, de que você tem uma sensação. Eu não quero que vocês pensem em sensação, porque a sensação nos engana, os nossos sentidos nos enganam. Então eu quero ir para o meio científico. O que é o calor para a física? Calor é energia se movimentando, é energia em trânsito, tá certo? Essa é a energia térmica, que corre de um corpo que está mais aquecido do que o outro. Essa é a forma natural. De forma natural, ele flui do sol para a gente, de uma fornalha para a gente, do fogão que está ali perto para a gente, da gente para o ambiente. Nosso corpo está mais quente. Provavelmente você é a peça mais quente da sua casa agora. 37 graus Celsius. Imagina se a gente tivesse a 37 graus Celsius. Que inferno não seria? Saca quando alguém está com frio e você vai lá e abraça pertinho e aí você começa a transmitir o calor do seu corpo para a pessoa. Nós somos emissores dessa radiação. Então o calor é energia em trânsito. Por isso que foi tão importante aquela aula de Ademar falando sobre energia, que agora a gente vê uma energia de uma forma diferente, uma energia se movimentando, uma energia sendo transmitida de um corpo para outro. Por quê, pessoal? Porque existe uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Ok? Então pense em calor como energia, fluindo. Tá certo? Como se fosse uma rampa, e você está brincando lá com seus carrinhos, aí botou uma rampa, soltava os carrinhos vão descendo a rampa porque existe uma diferença de altura entre o começo e o final da rampa. É quando você vai no parque da sua cidade, sobe no escorrego e desce, porque existe uma diferença de altura entre os dois. Esse movimento natural. O calor é algo assim. E em vez de falar diferença de altura, nós falamos diferença de temperatura. Então, sempre que dois corpos ou dois sistemas apresentam temperaturas diferentes, vai existir um fluxo de energia chamado calor, tentando estabilizar essas temperaturas. E quando estabilizar, o calor cessa. Ok? Tá. E aí? Como é que esse calor vai fluir? Como é de que maneira ele vai passar de um sistema para outro sistema? Bom, eu vou mostrar 3 formas diferentes de como isso acontece. A primeira forma é chamada propagação por condução. A condução é bem bacana. Essa é mais intuitiva e ela lembra muito aquilo que Rafa falou para você. Lembra que os corpos, eles são formados por moléculas. E aí eu estou representando uma barra e suas moléculas vibrando. Claro que não tem moléculas desse tamanho todo aí na minha barra, no metal. Concorda? Mas é uma representação. E elas não estão paradas. Elas têm que estar vibrando, oscilando, porque essa é a própria definição de temperatura. É agitação molecular. Quanto mais agitadas tiverem essas moléculas, maior vai ser a temperatura dessa barra. Então eu estou considerando uma barra uniforme. Ela está à mesma temperatura, todas as suas moléculas têm o mesmo grau, e não é todo mundo bonitinho, agora para um lado, agora para o outro, não. É uma certa bagunça aí de agitação, e ela vai e volta. Veja que essa barra, ela resiste a uma compressão. Essas moléculas não têm facilidade de movimentação, é isso que eu quero dizer. Olha, deixa eu mostrar só um exemplo. Se eu tenho uma barra aqui, essa barra, ela resiste a uma compressão. Por mais força que eu faça aqui, eu não consigo diminuir o tamanho dessa barra. A não ser que fosse uma força descomunal.
Porque as moléculas têm uma certa posição em que elas dizem já estamos perto demais. E elas resistem a se aproximar mais do que elas já estão próximas. A mesma coisa, se eu tentar esticar essa barra e eu faço uma tensão nela, ela também resiste a essa tensão. Porque as moléculas dizem, nós já estamos longe demais. Existe uma certa posição de equilíbrio. E essa força é fortíssima entre as moléculas. Fortíssima. Segurando para que ela não comprima. Segurando para que ela não estique. Tá. E se eu aumentar a agitação de uma delas? É isso que eu quero. Eu quero fornecer energia. Lembra de uma fonte que tenha uma maior temperatura. Eu quero aumentar a temperatura do lado direito aí do teu monitor. Aqui, ó, nessa região. Eu quero aumentar essa temperatura. E quando a temperatura aumenta, ela vibra mais. Ela aumenta esse... É como se fosse uma mola mesmo que eu puxei mais e soltei. E ela vai ter uma amplitude maior de oscilação. Aí ela vai chegar mais perto da vizinha. Ela não queria chegar mais perto, a vizinha não queria. Então, na hora que ela chega mais perto, ela empurra a vizinha que começa a vibrar mais. Vamos fazer isso. A gente acende aqui a fornalha e aí você começa a ver uma agitação maior da primeira molécula e aí vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para outra, de forma que agora eu tenho um fluxo. Desde que haja uma diferença de temperatura entre os extremos dessa barra, nós temos um fluxo de energia. Você já viu isso acontecendo no seu dia a dia? Não viu, não? Você pega lá uma barra de metal, ou pegou um garfo, uma faca, estava fazendo lá um ovo mexido, e não tinha, o cabo era de metal também, e estava lá em contato com a panela e com a chama, e foi esquentando, e teve uma hora que você já não suportou segurar aquele talher, aquele garfo ou aquela colher que estava na sua mão. Porque a energia vai fluindo de molécula em molécula, vai caminhando, aí atinge a sua mão e aí você sente todo o calor fluindo para você. Olha aí, esse processo é chamado de condução. Perceba que a energia flui a partir de um ponto a outro, mas as moléculas não. Elas ficam no mesmo canto, elas só oscilam. Elas só vão para um lado para o outro com amplitudes maiores, é verdade. Porque você está fornecendo energia pela fornalha ali. Então ela vai estar com amplitude maior e isso vai sendo passado gradativamente até a última molécula que você tem do outro lado. Beleza? Lembra muito ondas ou não? Em ondas você tinha algo muito parecido. Não é? Quando o professor Rafael ele usou uma ilustração bem bacana, que ele fala que é feito um estádio de futebol. Todo mundo, olha, olha, turma. Aí levanta e depois senta. Você vê aquela perturbação caminhando ao longo do estádio. Mas você não se propaga junto. A perturbação passa por você. Você apenas grita, levanta os braços e senta exatamente onde você estava. Então a energia flui por você. Você não se propaga. Você é o papel dessas moléculas. Então a energia passa pelas moléculas. Elas se agitam, transportando essa energia, mas elas não saem do lugar, apenas oscilam. Então as ideias em física são muito assim. Física, lembra que é uma filosofia. É a maneira que o homem inventou para falar das coisas que Deus criou. A natureza ela tem vida própria. E o que a gente faz é meditar, é filosofar, é pensar. E uma vez que a explicação dá certo para uma área, a gente vai levando isso para as outras áreas. Então é massa no ensino médio, você começa a perceber bem esses links, em que física não são 3 partes, nem 10, nem 1000, é uma coisa só. São formas diferentes. Claro que a gente não tem ainda uma ideia completa de toda a natureza. Então, por enquanto, a gente vai brincando, mas são coisas parecidas. O que você usa em ondas, você vai usar em óptica, você vai usar em termologia, você vai usar em eletromagnetismo. As ideias são muito parecidas, porque é uma filosofia nossa. É a maneira que a nossa espécie encontrou, né, filosofando para falar como a natureza se comporta. Essa é a propagação por condução. Ela ocorre em sólidos. A energia se propaga. O material aquecido não se propaga. Tá certo? O exemplo maior é uma barra de ferro, de um metal bom condutor, que você coloque ela lá numa chama,
coloque ela lá, uma extremidade, e aí você vai sentir o calor fluindo pela sua mão. E aí eu digo que existe um fluxo de energia. Esse fluxo aqui está me dizendo isso. Não se importa tanto com essa fórmula, não. Eu quero que vocês entendam o conceito. Esse fluxo, ele tem a ver com a quantidade de energia que vai fluir por essa barra a cada instante. Esse ΔQ é a quantidade de calor. Calor é energia para a gente. E esse fluxo quer dizer energia por tempo. É quase uma potência. Né? Com que potência, com que fluidez essa energia vai correr de um ponto para outro. Por que eu falo disso? Por que eu falo de potência e de fluidez? É para que você tenha a ideia de que não só depende dessa diferença de temperatura, como o próprio material vai influenciar se vai ter um fluxo alto ou não. Porque aí você pode começar a desenvolver tecnologia baseado exatamente no tipo de material que você quer. O que você quer desenvolver? Eu quero um material que conserve energia. Eu quero tomar o café sempre quentinho. Então você vai ter que usar lá uma garrafa que tenha pouca fluidez, para que esse fluxo não aconteça. E aí você desenvolve materiais que não permitem fluxo alto. Eu estou com frio, eu quero usar algo para me aquecer. Aí eu uso um casacão. O casaco, ele tem energia? Ele fabrica energia? Ou o casaco, ele evita que fluxos sejam altos? Lembra que nós somos os mais quentes. Nós estamos a 37 graus Celsius. Talvez você esteja num ambiente que esteja a 12. Olha, vai lá no interior, pega Garanhuns numa época de inverno, friozinho, vai pegar 12, 8 graus, e aí você usa um casaco para evitar que esse fluxo de calor esteja saindo do seu corpo. Sacou a ideia? Mas aí eu quero tomar um refrigerante e ele está natural e eu quero ele bem gelado. Então o ideal é que a lata do refrigerante seja de um material que conduza bem, que tenha alto fluxo, para que o calor de dentro do refrigerante saia rápido quando eu colocar ele dentro da minha geladeira ou no balde com gelo. Então, para cada tipo de material, nós temos, para cada tipo de tecnologia, nós temos um material diferente que vai nos auxiliar a conquistar o que a gente quer. Sacaram? Deixa eu testar vocês. Olha essa questão aí. Dá uma lida, está na sua tela ela. E eu quero a resposta, eu quero que vocês pensem bem nela. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Olha, sensação de frio. Joia? Frio não é energia. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então ele define tudo. Essa questão é importantíssima, que ele define o que é calor, ele mostra o que é calor, né? E ainda fala que frio é uma sensação. Olha, diz tudo. Todo o papo da gente se resume nessa questão. Devido a uma diferença de temperatura, né? A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio. Por quê? Por que isso acontece? Dá uma olhada aí nas alternativas. Eu quero que vocês pensem na resposta. Não espero eu dizer não. Alternativa A. O casaco de lã possui a propriedade de gerar calor? Ah, não. Não tem nem vida. Como é que ele vai gerar calor sozinho do nada? Não. Letra B. É constituída de um material denso, o que não permite a entrada do ar frio. Olha, não, porque você não precisa nem ter um vento frio. Você não precisa nem ter uma região em que você vai estar lá entrando frio pela sua roupa e coisa e tal. Influencia, sim, é verdade. Se você estiver numa região que está ventando e é um vento frio, você vai sentir o calor. O casaco também te protege disso. Mas eu posso estar num ambiente em que isso não vai acontecer. C. Diminui a taxa de transferência de calor do seu corpo, do corpo humano, para o meio externo. Olha, essa dica é muito boa. Eu separaria. Mas vamos procurar se tem alguém que responde melhor. Letra D. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico.
Não, aí eu sentiria frio. Se meu calor é absorvido, eu estou sentindo frio de todo jeito. Opa, bati aqui. Está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor. Se facilitar a transferência de calor, eu sinto frio. Então a melhor resposta seria letra C. Diminui a taxa. Então a lã é isolante térmico. E se ela é isolante, diminui o fluxo de calor. Ok, pessoal? Bacana. Essa foi a primeira propagação, a propagação por condução. O calor flui. O calor flui. O material não. Como a barra continua sendo barra, continua no formato que ela tem sempre. Segundo processo, esse é lindo. Esse é chamado processo por convecção. E agora ele ocorre nos fluidos. Quando eu falar fluido, você pensa em líquidos e em gases, tá certo? Não ocorre convecção nos sólidos, apenas em líquidos e em gases. E aí eu tenho uma chama aquecendo as moléculas aqui do interior, elas vão vibrar mais, e na medida que elas vibram, essas sim conseguem se afastar bem, tem uma liberdade de movimentação grande, por se tratar de um líquido. O ferro, as moléculas não caminham, apenas vibram mais, né, no material mais rígido, como um ferro, como uma barra, no material sólido, mas em um material líquido ou gasoso, as moléculas têm facilidade de movimentação grande, e na hora que elas se distanciam, porque estão aumentando a temperatura, aumentando o grau de agitação, elas vão se afastando, diminui a densidade, e vocês lembram que corpos que são menos densos tendem a levitar. Então, a água quente em que eu estou aquecendo, ela termina subindo, indo para a superfície. Não pode ficar um vácuo embaixo. Então, a água que está mais fria em cima tende a descer. E aí você gera o que são chamados correntes de convecção. Bacana? O quente subindo, o frio descendo. O quente subindo, o frio descendo. E aí você tem zilhões de coisas do dia a dia que você vai ver que funciona exatamente dessa maneira. Exatamente da mesma forma. Bom, eu poderia mostrar isso de uma maneira bacana. Vocês viram a parte de ondulatória? Na parte de ondulatória, Rafael falou sobre ondas. Uma onda muito característica nossa é a onda sonora, né? A onda sonora é uma vibração. Eu vou fazer o ar vibrar, o ambiente vibrar, e nós temos sensores no ouvido que captam essa vibração. Eu sei que tem pessoas que não têm esses sensores tão quanto gostariam de ter, da mesma forma. Mas tem um mundo particular delas também diferente. E conseguem sentir essa vibração com o próprio tato. Então eu posso ter uma caixa de som promovendo uma perturbação no meio, e essa perturbação é sentida pelo meu corpo inteiro. É sentida pelos meus ouvidos, que dão um estímulo ao meu cérebro, mas também ela é sentida pelo meu tato. Quando eu ponho a mão na caixa de som, ou ponho a mão no instrumento musical, você consegue perceber a vibração. Então, mesmo quem tenha uma deficiência no escutar com o ouvido, consegue escutar com as mãos. Consegue escutar. E é a coisa mais linda do mundo quando isso acontece. Aqui eu tenho um tubo sonoro e eu poderia provocar essa perturbação nele. Essa perturbação eu posso fazer pela minha boca. E aí eu sopraria ele e faz um som feio, porque eu não tenho habilidade de montar ele dessa maneira. Mas eu sei de uma forma do som sair mais puro, de sair a vibração sair mais harmônica, se eu tiver um fluxo constante aqui dentro dele. E como eu não sou bom nisso, eu decidi fazer o fluxo pelas correntes de convecção. E se eu aquecer o ar nessa região? Minha sala está fria, esse ambiente aqui está mais frio. Se eu aqueço o ar nessa região, tá, ele não corre porque está todo mundo do mesmo nível. Mas se eu coloco ele na vertical, a tendência é que esse ar quente esteja fluindo por esse tubo. E na hora que ele flui naturalmente, eu provo a vocês duas coisas. Eu provo a vocês as correntes de convecção
em que o ar quente ele vai fluir por esse tubo, e eu também provo a vocês a ressonância, a onda de vibração que ele tem. Vamos fazer isso. Para fazer isso eu vou ter que proteger as minhas mãos, porque eu vou aquecer um bocado esse tubo. E aí eu tenho, não façam isso em casa, tá certo? Tem que ter uma agilidade. Eu tenho aqui um maçarico, e com esse maçarico eu consigo aquecer o tubo. Olha lá. Assim que ele aquece, quando eu boto na vertical, opa! Horizontal, nada. Vertical, vamos aquecer mais um pouco. Aquece o tubo. Horizontal, nada. Vertical. Horizontal, sem convecção. Vertical. Convecção. E vai ressonando aí. Eu peguei um outro tubo para mostrar algo bacana. Esse tubo agora, ele é menor. Bem menor. E se ele é menor, o tipo de onda que ele emite também vai ser diferente. Como é que seria? Como é que vocês esperam que seja esse som? Vai ser um som mais grave, mais cheio, ou um som mais fino, menorzinho? Lembra de sinos? Se você tem um bocado de sino pequenininho, de Natal, pendurado, quando você bate nele, faz como? Bam, bam, bam. Ou faz... Quando eu tenho um som, um sino, bem grandão, lá na matriz da igreja, e você bate lá com o badalo, faz como? Ou faz... Bam, bam. Veja, quando o tubo é grande, o som ele é grave. É um som cheio. Mas quando o tubo é pequeno, o som deve ser um som mais agudo. Vamos testar ele? Testando ele. Tá lá o maçarico de novo. Não façam em casa, repito. Olha aí. Aquecer de novo. De novo. Olha aí. Está aprovado? Então nós temos correntes de convecção. Nós vimos que o ar quente, ele flui procurando regiões mais altas e o ar frio tende a descer. Eu esquentei embaixo do tubo, fiz o fluxo de energia, tá indo, subindo, passando pelo tubo e ele ressonou para vocês. Vamos testar o conhecimento? Mais uma vez, dá uma olhada nessa questão. Vê se vocês conseguem ler aí. Vou ler para vocês, tá certo? Ele está escrito assim. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja sempre colocado na parte superior da parede do cômodo. Pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, olha que eu falei fluido, líquido e gás, quando aquecidos, sofrem uma expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo deslocamento ascendente. Olha, traduzindo, essa questão é massa, ela define o que é convecção para vocês. Eu fiz já estruturando pensando nisso. Você já tem a questão como um resumo para o que vocês precisam. Bom, por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. O ar frio desce e ar quente sobe. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Aí vamos lá, pensa aí comigo. Letra A. Porque diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Olha, isso é uma verdade. O ar-condicionado diminui a umidade, ele resseca. Mas não responde a minha pergunta. Não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber por que a gente põe o ar-condicionado no ponto mais alto da parede. Não é porque ele tira a umidade. Não é isso? Letra B. Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Na verdade,
quem joga a taxa fora do cômodo é o compressor, que já está do lado de fora. É aquela parte, quando é um ar-condicionado tipo split, você já vê aquela máquina do lado de fora. E quando é aquele de parede, o mais antigo, não é? Ele tem que ter um buraco na parede e bota a parte do compressor para o lado de fora. Então isso não faz diferença se ele está mais alto ou mais baixo. Torna mais fácil o escoamento de água para fora do cômodo, isso não poupa energia. Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo. Opa! Olha aí! Se o ar-condicionado ele vai gelar, então o ar frio vai descer. E o nosso ar quente, a gente está aquecendo, ele vai subir. Concorda? Vai acender. E aí ele pega esse ar quente que ele já está lá em cima. O ar quente vai correr exatamente para o perigo. Corre o ar quente para cima. O ar-condicionado pega aquilo e joga, transforma em frio e joga para a gente. Aí esse ar desce até a gente. E aí gera essas correntes de convecção. Ok? Então acompanha aí a questão de novo. Volta aí para a letra. A letra D tá massa. Vamos ver a letra E se responde. Vamos marcar logo não. Letra E. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Aí não, porque essa parte de calor está do lado de fora do cômodo. Então, melhor resposta, letra D. Ok? Olha que bacana. Terceira forma do calor se propagar. Nós vimos a condução. Na condução, a energia flui pelo material. Não é isso? A matéria não. O material só oscila. O material não se propaga. Segundo, convecção. Na convecção, você teria que o material quente é que faz o transporte da energia. O material aquecido é quem transporta o calor. E agora vem o terceiro e o mais bonito, que é chamado de irradiação. Na irradiação, nós temos todo esse espectro que vocês estão vendo aí no seu monitor. O nosso Sol emite tudo isso. Como é que o calor do Sol chega até a gente? Como é que a luz do Sol chega até a gente? Existem várias discussões se você precisa ou não de um meio material. Tanto a condução quanto a convecção precisam do meio material. Eu precisei de uma barra para o calor fluir. Eu precisei lá do líquido para que o calor fosse transportado por esse líquido. Será que eu preciso de algum meio material para que a energia do Sol, o Sol está bem mais quente que a gente, então ele está mandando calor, está mandando luz. Será que eu preciso de um meio material para isso? Então houve, em uma época na ciência, uma discussão grande para se existia ou não um tal de éter, né? Einstein, durante um tempo, defendeu e depois disse que foi a maior besteira que ele já tinha pensado na vida. Mas existem discussões até hoje na existência ou não e como seria o comportamento desse éter. De fato, eu teria uma radiação e tudo aqui emite radiação. O seu corpo emite radiação, a parede, a luz, o seu monitor, tudo emite radiação. E aí você tem várias faixas, faixa de rádio, AM, FM, TV digital, micro-ondas. E tem uma taxa interessantíssima aqui. Essa taxa é espetacular. É uma faixa bem pequenininha desse espectro enorme, que se bater lá no fundão dos olhos pode causar um estímulo nervoso e você chama isso de visão. Essa faixa é chamada de luz. E a luz ela vai de frequências que a gente chama de vermelho até frequências que a gente chama de violeta. É uma faixa curtinha, não é? Mas lembra, luz não tem cor. Nenhum objeto tem cor. Na verdade, tudo se passa na nossa mente. A cor é uma invenção criativa do nosso cérebro para poder fazer distinção de alimento, distinção de objetos. A gente distingue frequências. Luz tem frequência. Radiação eletromagnética não tem cor, tem frequência. E a cor só se passa na nossa mente. A gente criou, a gente inventou as cores, vamos dizer assim. De maneira que eu só percebo o que a gente chama de vermelho até o violeta. Frequências mais baixas do que o vermelho são chamados raios infravermelhos. E esse não causa estímulo nervoso. Ele é nocivo. Ele consegue penetrar na nossa pele. Não é? Ele pode destruir algumas células na sua pele. Ultravioleta não é bacana. A gente tem que se proteger. Mesmo que você tenha uma matiz de pele, vamos dizer assim, mais escura ou mais clara,
nós não precisamos muito do sol. Sol no máximo 10 minutinhos, 15 minutinhos ali no dia, depois proteção. Nós não nascemos, nós não somos uma samambaia para ficar pegando sol o dia inteiro. Então é bom cuidar da sua pele, porque ela pode causar estrago na sua pele. É bom usar essa proteção sempre que possível, sempre que você for ficar um tempo mais exposto ao sol. E essa é da radiação ultravioleta. Agora vê que incrível, essa ultravioleta que vai queimar a sua pele, que vai penetrar, não é? Que é nocivo, é quem vai dar o bronzeado, é quem vai fazer você ficar ardendo com o sol, que vai despelar, ela não esquenta. Às vezes você está lá na praia, recebendo um solzão, ou então está nublado, vai dizer, vou passar protetor não, está nublado, ou então vou ficar embaixo aqui da sombrinha, não vou queimar. E aí, às vezes, volta queimado e ardendo e diz, poxa, será que mormaço queima? Você não é um legume. Você não vai ser cozido ao vapor, não. Na verdade, o que é transparente para uma frequência não é transparente para outras frequências. E aí o ultravioleta consegue passar pelas nuvens. Você não enxerga, porque ele cai fora do espectro visível. Mas ele consegue penetrar na sua pele. E aí vai causar aquela queimadura. Só que o papo hoje não é de ultravioleta. O papo hoje é sobre infravermelho. E o infravermelho, ele é rico no transporte de energia térmica. O infravermelho é aquele que você sente o calor, e esse não vai queimar sua pele, não o do sol. Vai lhe dar um mal-estar, desidratação, tal, mas não queima a pele. A não ser que você ponha a mão como estava no maçarico aqui, numa chama. Aí esse infravermelho queima. Uma panela quente, a chapinha que está quente, não é? Qualquer fonte térmica, aí vai queimar de fora para dentro da sua pele. Feito uma carne que você esteja assando no churrasco. Aí sim, esse infravermelho vai queimando. O ultravioleta é uma queimadura química. Ele queima de dentro para fora. Ele penetra na pele e faz o estrago de dentro para fora. É diferente, esse não esquenta. Concorda? Você nunca foi em um supermercado ou em uma farmácia e lá pediu, me veja um protetor de infravermelho. IV, infravermelho, não tem, só tem de UV, ultravioleta. Então o ultravioleta é que é o mais nocivo. Só que o infravermelho esquenta, é quente pra gente. E se é muito quente pra gente, sabe quando você sai ao sol e sente aquele calorzão e diz, meu Deus, o sol está muito quente hoje. O sol está muito quente hoje. Acredite, o sol está na mesma temperatura todos os dias. Concorda? Se você sente mais o calor do sol, é porque a quantidade de infravermelho que está batendo em você, ela aumentou. Infravermelho transporta o calor. E esse fenômeno é fantástico, porque a matéria, o átomo, moléculas, tudo que a gente conhece, ele reage ao infravermelho. E quando recebe o infravermelho, elas começam a aumentar a sua temperatura. E o grau de agitação que a gente vem conversando termina aumentando e vai aumentando e vai aumentando. A partir de infravermelho. Beleza? Entendem? Quando alguém chega assim, olha, o sol está quente hoje, e aí você diz, vou usar uma roupa mais clara, uma roupa branca, talvez facilite eu estar caminhando na rua, esquenta menos. Agora uma roupa escura, uma roupa preta, termina esquentando mais. Por quê? Porque o que é escuro, não é isso? Ele esquenta mais. E por que o que é claro esquenta menos? Eu diria o seguinte, depende da situação. Depende da situação. Eu diria que o que é escuro de manhã, a luz do sol, esquenta mais. É fato. Porque ele vai transformar. Veja que o preto não causa estímulo nervoso. Não é isso? Ele reflete radiação. Reflete. Mas cai numa faixa que eu não enxergo. Então, quando o corpo absorve luz e ele emite de volta, geralmente o que ele emitiu de volta tem frequências mais baixas. Entenda que no meu desenho aqui, a luz é o que eu enxergo. E frequências mais baixas do que a luz é o chamado infravermelho. Então, se eu uso uma camisa do que eu chamo de preto,
ela quer dizer que ela absorveu a luz e quando ela jogou a luz de volta, ela jogou em infravermelho. E infravermelho eu não enxergo. Por isso que eu digo que a roupa é escura, que a roupa é preta, tá certo? Só que infravermelho esquenta. Então a roupa preta consegue transformar mais luz em infravermelho, mais luz em calor, certo? E aí o que acontece é que vocês têm essa sensação de mais calor quando recebe a luz do sol, recebeu esse infravermelho. Já o que a gente chama branco são aquelas substâncias que conseguem refletir o máximo de frequência possível. E aí poucas são transformadas em infravermelho. E na hora que aquele tecido, aquele composto, reflete vermelho, amarelo, azul, aí você já começa a enxergar a roupa como se fosse branca. Concorda? Cores não existem. Lembra? Cores são coisas da nossa mente. São frequências refletidas. E se o branco reflete mais, isso quer dizer que ele absorve menos e que transforma menos em calor. Então é mais fresquinho durante o dia, durante o sol, você sair ao sol. É melhor usar uma roupa branca do que usar uma roupa preta só pelo bem-estar. Mas pensa agora o seguinte, e se você sair, foi para um restaurante, ou foi para uma boate, ou para uma festa com os amigos, e lá você decidiu também usar ou a roupa preta ou a branca. E agora? Qual esquenta mais? A gente poderia levar o mesmo raciocínio. Só que agora a fonte térmica é você. Nós estamos a 37 graus Celsius. E nós estamos emitindo já infravermelho. O nosso corpo emite essa radiação infravermelha também. Se eu uso o branco à noite, o branco vai refletir minha radiação de volta para mim. Já o preto vai pegar, absorver e emitir ela para fora. Então, o branco à noite esquenta mais, uma roupa escura à noite, uma roupa preta, vai ser mais fresquinho. Note que física não é exata, né? Eu fico assim, muita gente, física é de exatas. Física não é exatas. Física é ciências da natureza. E digo mais, o nosso link com humanas é tão forte quanto o link com matemática, que é exata. A gente tem que filosofar, não tem resposta pronta. Em física a gente tem que expandir o nosso conhecimento o máximo que a gente pode. Olha, eu queria mostrar um outro experimento para vocês. Acho que dá tempo. Isso aqui é um radiômetro. Esse radiômetro é um radiômetro de Crookes. Ele é como se fosse um catavento, mas ele é protegido aqui, no interior dele. Tá certo? O meu é Fubeca. O meu tem ar dentro. Era para ser vácuo. E se fosse vácuo, ele está girando porque eu estou balançando a mão, aí ele gira aqui, tá? Mas ele não tem acesso a vento aqui em cima dele. Ele tem um pouquinho de ar. E tem uma face do meu catavento que é preta e uma face que é branca. Eu acho que dava para a gente mudar a câmera e dar um zoom nele. Deixa eu ver se essa câmera dele... agora. Ó. Eu vou ficar meio cortado, não se importe não, não sou uma beleza tão boa para você estar olhando. Mas dá para ver que tem uma face branca e uma preta. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma fonte de luz e eu vou primeiro começar com uma fonte que vem do ultravioleta. A fonte que vem do ultravioleta não gera infravermelho, não gera calor. E vocês vão ver que nada acontece com ele. Então, olha, aqui é uma lâmpada eletrônica. Essa lâmpada eletrônica é uma lâmpada fria. Ela vem do ultravioleta. Você nunca viu desse vidrinho transparente? Ele tem que ter aqui a base de fósforo ou potássio, uma tinta que vai baixar a frequência para a luz visível. Então eu tenho aqui uma luz fria, não esquenta, eu posso encostar na minha pele, não esquenta, e eu posso aproximá-la da fonte e o que acontece é que ele não gira. Perceba que mesmo tendo luz batendo no meu radiômetro, isso não causa movimento nele, porque ela não transporta infravermelho. E aí olha o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Agora eu vou vir com a lâmpada incandescente. Essa lâmpada de filamento, ela vem do infravermelho. Ela aquece e aquece muito. 90% da energia dela vai se transformar em calor. Então a emissão de infravermelho, agora eu já não encosto na minha pele. Se encostar eu vou receber uma queimadura aqui de fora para dentro. Ela vai tostar a minha pele. E eu vou pegar meu radiômetro.
Quem vai aquecer mais? Quem aquece mais? É o lado preto ou o branco? Lembram? Infravermelho. O preto absorve mais, esquenta o ar que está em volta dele, mais do que o branco. Aí vai ter convecção aqui dentro. O ar que está perto do preto sobe, o ar que está no lado branco empurra. E olha o que acontece aí. Só em aproximar ela, vai girando, ó, o calor vai sendo absorvido, gera uma diferença de pressão e eu tenho um catavento que funciona apenas com energia térmica. Fantástico! Não é incrível isso, pessoal? Não é incrível? Com calor eu consigo girar uma ventania. Eu posso montar um motor elétrico, não, né? Eu posso montar um motor baseado nisso. Imagina que eu quero uma corrida espacial e nessa corrida espacial eu não tenho lá combustível. Eu posso montar um motor que funcione com luz, que funcione desse jeito. Não é isso? E aí eu tenho combustível eterno. Sempre que eu estiver perto de uma estrela, eu consigo essa luz da estrela e consigo me movimentar. Olha, estou enchendo vocês de ideia aí para que vocês desenvolvam os seus projetos, desenvolvam sua criatividade. Eu acredito que a sua geração vai causar uma transformação incrível nas tecnologias que a gente conhece hoje. E para melhor, chega daquelas energias não renováveis, chega daquilo todo. Nós vamos ter grandes profissionais vindo de vocês. Eu espero assim. Vamos testar mais uma questãozinha? Olha essa aí. Olha essa questão bem bacana. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma está pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Essa incandescente que eu usei, essa de calor, essa que tem muita energia térmica. Em seguida a lâmpada foi desligada. Aí olha o que acontece. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa. E B. Após a lâmpada ter sido desligada e elas atingirem de novo o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a branca durante o experimento foi. Então vamos lá. Quem esquenta mais rápido? Quem esfria mais rápido? Na natureza, os caminhos são de via dupla. Quem esquenta rápido, esfria rápido. Quem demora a esquentar, demora a esfriar. Beleza? Porque a taxa de calor recebida ou emitida vai ser sempre proporcional. Letra A. A preta em relação à branca. Ela é igual no aquecimento, igual no resfriamento? Não. Lembra aí? O preto absorve mais rápido, não é isso? O branco reflete muito. B. Ela é maior no aquecimento e igual no resfriamento? Não, se ela é maior no aquecimento, deve ser maior também no resfriamento. Menor no aquecimento? Não. Maior no aquecimento, sim. Menor no resfriamento, não. A taxa é a mesma. Maior no aquecimento, sim. Maior no resfriamento, também. Então, letra E seria a melhor opção. Ok. Vê que massa isso, não é? A gente pegou algo corriqueiro e o Enem, ele confronta essas ideias de como você enxerga isso no dia a dia e como você trata no meio científico. Nós vimos que o calor não é uma sensação. Em biologia ele vai falar sobre a sensação de calor e de frio. No dia a dia nós vamos chamar calor e frio de sensações térmicas, mas da física, né, em química, nós vamos falar que calor é um fluxo de energia. Um fluxo que vai de algo quente para algo frio, de maneira natural, de algo quente para algo frio. E vimos 3 processos para isso. O processo de condução, onde a energia fluía, não o material. Precisa de um meio material para isso. Convecção, certo? Precisaria de um meio material. O material quente vai transportar essa energia. E radiação através de ondas eletromagnéticas. Um grande abraço e até qualquer dia aí.